Olá. Bem, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar em algumas ideias bem instigantes do Alan Watts, sabe? Pegando uns trechos sobre a arte de ser Deus. A ideia central que ele traz é fascinante, né? Aquela sensação que muita gente tem de angústia, de ser um eu separado do resto, talvez seja assim, uma grande ilusão. Ele meio que coloca essa visão, que é bem comum aqui no Ocidente, muito ligada ao cristianismo, sabe? Ele coloca lado a lado com umas perspectivas mais orientais, principalmente do hinduísmo. Então, o nosso objetivo aqui é tentar desvendar um pouco como ele desafia essas crenças mais tradicionais e convida a gente a repensar o nosso lugar no cosmos. Vamos explorar isso. Um ponto de partida que ele usa, e que é bem forte, é essa percepção que a gente tem de ser quase, sei lá, uns estranhos no ninho, meio alienados do universo, às vezes até do nosso próprio corpo. Watts argumenta que a cultura ocidental, influenciada pelo cristianismo, acaba reforçando demais essa ideia de um eu fechado em si mesmo, sabe? E isso, segundo ele, gera muita ansiedade, uma sensação de culpa, quase como se a nossa existência fosse um erro. Exato. E é justamente aí que a comparação que ele faz com a visão hindu fica, assim, muito potente. Watts traz conceitos como Maya, né? Que não é só a ilusão no sentido de algo falso, mas também é o poder criativo do universo, algo meio mágico. E também Lila, que é a ideia do cosmos como um jogo divino, uma brincadeira, uma dança. Nessa visão, Deus não está lá separado. Ele estaria brincando de esconde-esconde consigo mesmo, se manifestando em cada um de nós, em tudo. Aquela afirmação famosa, Tattvam Asi, tu és aquilo, aponta exatamente para isso, né? Que a sua identidade mais profunda não é esse ego isolado, mas o próprio universo se experimentando. Quando a gente internaliza isso, bem, a sensação de isolamento muda completamente. Hum? Essa ideia do lilá, do jogo divino, me faz pensar como que isso conversa com a imagem mais, digamos, tradicional que a gente tem de Deus no Ocidente. O Watts faz uma distinção bem clara aí, né, entre um Deus talvez mais sério e um Deus brincalhão. Sim, exatamente. Ele descreve o deus abraâmico mais tradicional quase como um grande legislador, sabe? Um monarca cósmico muito focado em lei, em julgamento, numa história linear e com consequências eternas. Um deus que exige ser levado muito a sério. Entendi. Em contraste, a perspectiva hindu que ele explora celebra o divino na própria dança da criação e da destruição, como Shiva Nataraja, que dança e cria o universo. É um Deus que não opera necessariamente por planos e projetos racionais, como um engenheiro, mas age de forma espontânea, como a natureza age, né? O coração bate, a grama cresce, sem precisar saber como faz tecnicamente. E essa visão mais espontânea, tipo a da natureza, isso muda também a forma como a gente encara, por exemplo, o sofrimento, o mal. Ah, sem dúvida. O sofrimento e o mal deixam de ser só problemas teológicos que precisam de justificação ou vistos como punição divina. Eles passam a ser vistos como parte intrínseca dessa dança, desse jogo cósmico. Isso não diminui a dor, claro, mas recontextualiza, passa a ser parte do padrão total e não um erro fora dele, entende? Interessante, mas o Watts, ele não fica só comparando, tipo, esse é melhor que aquele, né? Ele parece ir um passo além, sugerindo uma espécie de metateologia. O que seria isso exatamente? Pois é, ele propõe olhar para as religiões não para decidir qual é a verdadeira, mas para entendê-las como fenômenos, quase como ecossistemas de crenças e práticas, formas de vida com suas próprias lógicas internas. É uma abordagem mais, digamos, descritiva e menos prescritiva. Olhar como funciona e não julgar qual está E certa. nessa análise ele critica algumas rigidezes, né? Isso. De certos dogmas. Isso, por exemplo, aquela separação que parece intransponível entre criador e criatura no pensamento cristão mais ortodoxo, ou a fixação em interpretar eventos históricos de maneira muito literal. Mas aí vem uma sacada bem interessante dele. Ele levanta uma hipótese. E se essa própria rigidez, essas exigências que parecem impossíveis, tipo amar a Deus por mandamento, que soa contraditório, e se elas fossem, paradoxalmente, um upaya? O paia, tipo um truque? Uma estratégia, é uma espécie de habilidade nos meios,
uma estratégia engenhosa do divino, talvez. Quer dizer, talvez essas regras tão estritas sejam um caminho, ainda que indireto, meio tortuoso, para levar o ego ao limite, ao absurdo mesmo, forçando um colapso dessa identidade separada e um despertar para algo mais profundo. É uma ideia que faz a gente questionar o propósito, talvez oculto, por trás das próprias regras que parecem nos limitar. Entendi. Então, resumindo um pouco, essas ideias do Watts, elas nos dão umas ferramentas para questionar essa sensação de sermos só um eu perdido por aí. É um convite para a gente olhar para as narrativas que definem quem a gente pensa que é e talvez perceber que essa separação toda não é tão absoluta assim. Exatamente. E para a gente fechar, deixar uma última provocação aqui que vem do que o Watts sugere, e se levar a sério mesmo as contradições e as exigências do caminho cristão, por exemplo, até as últimas consequências? E se isso pudesse, paradoxalmente, levar ao mesmo lugar que o misticismo oriental busca de forma mais direta, quer dizer, ao colapso do ego e à percepção da unidade fundamental de tudo? Interessante. E se a questão final não for escolher entre o Deus sério e o brincalhão, ou entre Oriente e Ocidente, mas talvez reconhecer o jogo, a lila, que pode estar por trás de todas essas formas, de todas essas crenças. Fica aí a reflexão. Até a próxima.